No vídeo de hoje eu separei algo muito especial para te ajudar aí a incrementar ainda mais os seus projetos, deixar eles muito mais criativos e interessantes com microanimações feitas em CSS. Ou seja, você vai copiar e colar esses códigos aqui que eu deixei prontinho para você. Vou te explicar como faz para você ter acesso a eles e aí você vai poder enriquecer ainda mais as suas landing pages, os seus sites, as suas lojas virtuais, tudo isso usando esses códigos aqui testados e validados. E nesse vídeo eu vou mostrar para você em projetos reais que eu tenho, como que eu uso, como que eu aplico para que você não tenha qualquer dúvida que o seu projeto também pode ficar muito mais criativo e interessante. E olha, antes de começar o tutorial em si, eu quero te mostrar uma novidade e quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a fazer parte do meu clube de membros. Para isso, é muito simples. Você vem aqui na página principal do meu canal no YouTube, vem aqui nesse botão Seja Membro, clica aqui e vem aqui, ó, clique para ser membro. Esse clube de membros é uma forma que eu tenho para disponibilizar conteúdos exclusivos de alta performance, conteúdos que eu utilizo no meu dia a dia, conteúdos como códigos CSS, códigos JavaScript, documentos profissionais que eu uso, modelos de contrato, de briefing e etc. Outros arquivos WordPress e Elementor para você poder baixar, alguns plugins exclusivos. Então, faça bom uso desse material que eu tenho certeza que sua jornada como web designer vai ser muito mais lucrativa e profissional. Então, se você ainda não é membro, vem cá, se inscreva, faça um teste e o conteúdo desse vídeo ele vai estar disponível exclusivamente para quem for membro aqui do NitroClass, que é, né, o meu clube de membros aqui dentro do YouTube. Então, se você tiver interesse em alavancar a sua jornada, vem para cá, se inscreva também, faça parte aqui da galera que já está inscrita aqui, porque eu tenho certeza que você vai ficar muito surpreso com a quantidade de conteúdo que tem aqui, os recursos que já estão disponíveis aqui para você poder incrementar nos seus projetos. Muito bem, então o primeiro código que a gente vai começar é o código do gradiente circular dentro do botão. A gente sabe que o Elementor, por padrão, ele fornece somente o gradiente da esquerda para a direita de forma linear. Então agora eu vou te mostrar como que faz para a gente colocar esse gradiente muito interessante. É bem simples, eu vou pegar de exemplo aqui um projeto que eu já estou desenvolvendo, que é esse aqui. Vou mostrar mais detalhes para você. É um projeto à parte que eu estou desenvolvendo, né? O Bueno Bebê Bueno, que é um guia, né, de cuidados essenciais com o bebê. Então, eu estou divulgando aqui esse conteúdo aqui. Eu criei essa landing page. E aqui no botão comprar agora, eu tenho esse efeito aplicado. Esse mesmo efeito aqui, eu coloquei aqui, ó, no botão do formulário do projeto Lex Pro ADV. Para quem não sabe, esse projeto aqui, ó, de advogados, ó, esse projeto aqui, ele está à venda na minha loja. Eu vou deixar o link aqui na descrição para caso que você tenha interesse, né, de adquirir esse template para usar aí nos seus negócios, para você ou para um cliente, vai poder adquirir ele. E ele está muito interessante, bem bonitão, cheio de efeitos. Então, aqui nesse formulário aqui, eu estou utilizando esse efeito e ele fica com um ar muito mais interessante e é muito simples de aplicar. Eu vou utilizar aqui, nesse caso, esse projeto, porque esse projeto aqui, eu vou duplicar aqui o botão e tem uma aplicabilidade maior. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse botão aqui. Na verdade, eu vou adicionar um botão aqui embaixo para mostrar para você o tanto que é simples. Você vem aqui, ó, arrasta aqui o botão, joguei aqui o botão, eu vou só colocar uma margem aqui para empurrar para baixo. Ó, eu estou fazendo isso dentro de um projeto real para você ver que funciona dessa maneira muito simples, copiando e colando, bem tranquilo, para que você não tenha dificuldade nenhuma. Então vamos lá, estou aqui com um botão padrão, vou vir aqui no estilo dele, ó, vou mudar aqui a cor. Eu vou colocar uma cor branco aqui para o texto, perfeito. Aqui dentro eu vou colocar uma cor mais escura, ó,
Coloquei um roxo aqui mais escuro, certo? Vou repetir a mesma coisa, ok? Porque não tem problema. As cores eu vou editar depois no CSS. Então, eu só estou colocando uma cor aqui para eu ver. E ao passar o mouse, eu vou colocar uma animação aqui, ó, de grow, que aí ele faz esse efeito, ó, de ampliando. E vou aumentar um pouquinho o raio da borda, né, o border radius, né, vou colocar aqui, ó, 20 foi muito, vou colocar 15. E aí, eu tenho aqui um botão totalmente customizado, né, ó. E já está funcionando o hover. Agora, para aplicar o efeito do gradiente, eu poderia muito bem vir aqui, ó, e colocar esse efeito, né? Eu vou colocar esse efeitinho aqui. Já está funcionando. Eu poderia vir aqui e colocar, ó, radial. E aí eu tenho um efeito aqui, ó. Só que eu tenho vários tipos, né? Ó. Só que ele fica desse jeito, fica meio estranho aqui. Principalmente se eu coloco no centro, ele não fica dessa forma aqui, ó. Ele fica uma elipse aqui dentro e eu não quero esse efeito, ele fica muito amador. Como que eu conserto isso usando CSS? É muito simples, eu posso voltar aqui, ó, vou colocar aqui sem gradiente mesmo, pronto. E aí eu venho aqui em avançado, layout, CSS personalizado. Agora você pode vir aqui na tabelinha e aí você vem aqui, ó, e copia esse CSS, ó. Você vem aqui e copia. Copiou? Beleza. Volta aqui e cola. Lembrando que você tem que estar utilizando o Elementor Pro para habilitar essa aba de CSS personalizado. Se você não estiver utilizando o Elementor Pro ou se você estiver usando outro tema, enfim, você vai precisar encontrar via CSS, né, no código HTML, a classe desse botão aqui e colocar essas configurações aqui, certo? Bom, essa primeira linha aqui, eu estou falando que os botões do formulário também vão aceitar esse gradiente aqui, certo? Então, caso você não queira utilizar em nenhum formulário, é só você excluir essa primeira linha aqui. E aí, a segunda linha vai subir e aí você vai poder utilizar esse código aqui em um botão padrão do Elementor, certo? Só que aí veja que as cores não estão condizentes, ó, não tá as mesmas cores, né? Não tá legal aqui. Então eu vou ampliar aqui e vou alterar essas cores. Vamos lá, vou aproveitar aqui a ferramentinha do Elementor, ó, vou copiar aqui o primeiro roxo, volto aqui, ó, em CSS personalizado e coloco aqui, ó. Ok, coloquei o primeiro roxo, perfeito. A segunda cor, eu vou colocar um branco aqui só para a gente identificar, ó. Significa que na segunda cor é a segunda cor, a cor do canto, né? A primeira cor é a cor de centro, então eu vou precisar inverter essa ordem aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui e o branco eu vou colocar aqui no meio. Fred, mas está muito claro, eu não estou conseguindo ver o texto. Não tem problema. A gente volta aqui em editar. Agora eu vou subir só um pouquinho a cor dentro aqui da tabelinha de cores, ó, e copio essa nova cor. Então eu estou utilizando a própria ferramenta do Elementor para pegar o código da cor que eu quero. Então venho aqui, ó, e coloco aqui. Perfeito. Agora ficou bem mais simples, bem mais discreto, parecido com o botão da minha landing page. E aí você consegue ter esse efeito bem bacana. E se você quiser até adicionar outra cor, você pode, ó, coisa que o Elementor não permite. Ele permite somente, ó, duas cores, tá vendo? Então eu coloquei aqui uma cor básica para poder sobrescrever via CSS. Você viu que quando eu cliquei aqui em gradiente, ó, bugou, deu erro. Por quê? Porque o código do Elementor sobrescreveu o meu. Então, por isso que você tem que colocar aqui, ó, no clássico, aí o seu CSS que você está criando vai ser, vai predominar, né? Vai ficar por cima. Bom, e a terceira cor, eu vou colocar um roxo mais escuro ainda. Então, vou copiar aqui, ó, volto aqui em avançado, CSS personalizado, e eu vou colocar aqui a terceira cor. Pronto. Olha só como que ficou.
o botão ficou com mais volume ainda. Então, é interessante você analisar em qual situação você vai utilizar esse CSS, porque ele vai incrementar muito mais o seu layout, vai enriquecer o visual e vai deixar a sua página muito mais profissional. Muito bem, o segundo código CSS personalizado para deixar os seus projetos muito mais criativos e profissionais vai ser o CSS de efeito transparente, né, nos cantos. Então, esse efeito ele é incrível, principalmente quando você usa ele em uma situação bem específica e eu vou te mostrar qual. Vem cá. Essa situação que eu estou falando é especificamente essa aqui, ó. Vou mostrar para você. Eu tenho aqui um site, esse site aqui é o site da minha loja, o Mapa Store é onde eu vou vender aqui os meus projetos WordPress, que eu já divulguei aqui no canal. Então eu estou desenvolvendo essa loja para vender esses projetos para quem quiser comprar, tiver interesse de montar a loja, né? Aliás, montar o seu site com um projeto aqui da loja totalmente otimizado, profissional, tudo funcionando. Então eu tenho aqui o projeto de salão de beleza com agendamento de horário usando os plugins do Crocoblock, né, o Jet Engine, Jet Appointment. Eu tenho também aqui o site de automóveis, né, venda de automóveis de garagem com busca avançada. Eu tenho aqui aquele site que eu disse anteriormente do Lex Pro Advogados. Eu tenho aqui o template do portfólio lucrativo, caso você queira, né, pegar um site pronto de inspiração para divulgar o seu portfólio e começar a trabalhar de uma maneira profissional e otimizada como web designer. Então eu já tenho aqui esse template pronto à venda, certo? Então vamos lá. E aí eu estou desenvolvendo essa página e eu criei essa seção aqui muito interessante, mostrando, né, quais são os tipos de negócio que podem usufruir dos meus produtos. A questão não é nem essa em si, mas essa funcionalidade de evidenciar quais são as profissões, ou seja, ela vai sumindo, né, aliás, ela vai aparecendo aqui e sumindo aqui. Veja só. Os cantos estão esfumaçados. Esse efeito é muito criativo, é bem interessante, dá um ar mais de suspense, né? Qual que é a profissão que vai sair aqui, né? Qual o tipo de negócio que vai aparecer aqui e vai desaparecer? Então, isso é muito bacana e você pode aplicar para outros tipos, né? Isso aqui, ó, é um item, uma imagem, você pode colocar um logotipo, uma foto, enfim, o que você quiser, a sua criatividade é que vai mandar. Nesse caso, eu criei uma imagem aqui com um checkbox, né? Uma imagem de checkbox e uma profissão, veja só, certo? Muito bem. Inclusive, tem tutorial aqui no canal ensinando a fazer esse tipo de carrossel com cantos esfumaçados. Eu vou te mostrar agora somente o CSS de cantos esfumaçados para que você possa fazer com qualquer outro tipo de carrossel ou em qualquer outra situação, né? Se você quiser criar um box, por exemplo, um que seja totalmente full, né, integral, assim, que encoste de um lado ao outro na tela, você pode colocar esse fundo aqui, né, para ficar o canto da frase desaparecendo, enfim, a situação que você quiser aplicar, funciona. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou mostrar, como eu disse, uma situação real, onde você pode aplicar isso aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa div inteira, certo? Eu vou duplicar ela, ó. Vou duplicar. Esse aqui é um projeto real. Eu estou fazendo em cima de um projeto real para você ver como que é simples aplicar esse CSS. Eu vou editar aqui, ó, e vou apagar e vou mostrar para você como que se faz. Ó, aqui já está limpo, ok? Agora eu vou editar aqui o carrossel. Então vem aqui em avançado. Ó, ele tem aqui. Vou tirar. Pronto, tirei. Olha só o carrossel de baixo. Eu vou até deletar o carrossel de baixo. Ó, só tem o carrossel de cima, ó. E ele tá vindo aqui funcionando perfeitamente como ele tem que funcionar, ó. Ele vem, fica aqui, coisa e tal, tá meio paradão, justamente porque eu apaguei o CSS. Então vamos lá, vamos ver como que faz para colocar os cantos esfumaçados. Bom, eu tenho aqui já a tabelinha, eu vou copiar aqui todo o código,
tá certo? Copiei. Agora eu volto aqui, ó. Aqui nesse carrossel, veja que as imagens, como eu disse, elas estão todas aqui, ó. Eu vou abrir aqui para mostrar para você em detalhes. São imagens, não dá para ver porque tá com texto em branco, né? Então é uma palavra, né? Uma profissão e o checkbox aqui, o ícone, né? Uma imagem. Bom, são todas imagens. Coloquei aqui, ó, dentro da ferramenta de carrossel de imagens. Perfeito. E agora eu venho aqui em avançado. Venho aqui em CSS personalizado e colo o CSS que eu falei. Veja só, esse CSS aqui, ó, o primeiro código é o CSS responsável para fazer com que os cantos fiquem esfumaçados. Eu estou usando o CSS Mask Image, estou usando aqui a propriedade linear gradiente da esquerda, né, da esquerda assim para a direita, e aí eu coloco, olha só, tanto que é bacana isso aqui. Eu vou ver se eu não consigo ampliar mais. Então a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pronto. Eu coloco a configuração. No principal ponto, eu coloco aqui transparente, até 2%, né, da esquerda para a direita, 2% eu coloco transparente, no meio eu coloco black. Por que black? Black, quando a gente está usando uma máscara, significa que a opacidade não tem opacidade, né? Tipo assim, não tem transparência, é opacidade 100%, ou seja, visibilidade 100%, 100% opaco. E aí, no ponto 98%, que é bem aqui no cantinho, é transparente. Então, começa transparente, vai ficando visível, que é aqui no meio, e aí, quando chega a 98%, começa a ficar transparente de novo. Então, com isso, eu uso uma máscara invisível aqui por cima desse carrossel, certo? Para fazer com que ao ponto 2% e no ponto 98% fique transparente e no meio fique 100% visível, black, opaco. Então, por isso que eu estou usando aqui esse CSS. Agora, você pode estar me perguntando, né, Fred, tudo bem, aprendi e entendi como que funciona aqui o CSS Mask Image para colocar os cantos esfumaçados, mas não entendi o porquê que esse carrossel agora está funcionando lerdão assim. Por quê? Simples, ficou faltando um detalhe, esse aqui, ó, essa segunda linha aqui, ó, eu apaguei ela e agora a gente pode colocar ela aqui, ó, eu venho aqui e colo. Agora, eu defini que a transição do slider, né, do carrossel aqui, ó, é linear. O Transition Time Function, né, ele é linear. E aí você coloca estas configurações aqui, ó, em opções adicionais, marca sim para todos aqui, velocidade de reprodução 0, repetição infinita sim e velocidade da animação 5000. Então, com isso, você consegue fazer com que o carrossel fique a maior parte, por muito tempo, funcionando sem parar. Ele vai dar uma paradinha mínima, mas é muito difícil as pessoas perceberem, porque é muito difícil as pessoas ficarem mais de 1 ou 2 minutos parada no mesmo local só para perseguir esse, digamos assim, essa característica, né? Muito difícil. E aí eu coloquei a direção no sentido direita para esquerda, por isso que a animação está vindo da direita para a esquerda. Aí se você quiser fazer como eu fiz aqui, ó, basta você clicar aqui, duplicar esse carrossel de imagem e no segundo aqui, ó, você vem aqui em opções adicionais e coloca para a direita. Pronto, agora um vai ficar indo para a direita, o outro para a esquerda, criando esse efeito cruzado, muito interessante, prendendo ainda mais a atenção das pessoas na hora que chegarem nessa região do site. Agora vamos aprender o terceiro código CSS que vai deixar o seu site bem mais interessante na hora que as pessoas começarem a interagir com ele. Eu estou falando da animação do box hover, ou seja, quando a pessoa entrar dentro do seu site e tiver um elemento box e ela colocar o mouse em cima, você pode aplicar esse efeito que vai ficar bem bacana. Eu vou te mostrar aqui como onde ele foi aplicado, para que você possa aplicar também. Então, vou voltar aqui, ó, eu vou entrar dentro do projeto aqui da minha landing page,
E aí eu tenho esse efeito aplicado. Olha só, eu vou colocar ele bem aqui, em um desses aqui, eu vou colocar nesses aqui de baixo, ó. Porque aquele ali de cima já tem um efeito bem bacana, eu vou colocar nesse box aqui, ó. Veja que quando eu coloco o mouse em cima, nada acontece. Ele tá paradão aí, interessante. Mas caso aconteça da pessoa estar navegando, né, pelo computador, e aí o mouse tá aqui no meio, ela põe aqui, não aconteceu nada. Mas aí, se a gente colocar esse efeito, esse box vai movimentar e aí vai prender a atenção da pessoa. Então, o objetivo é esse. E para que isso funcione, eu vou vir aqui, ó, dentro aqui do box, vou editar ele, venho aqui em avançado, ó, CSS personalizado. Tudo bem que eu já coloquei aqui um monte de CSS, mas não tem problema. Esse CSS aqui você pode ignorar. Ele não é referente à animação que eu quero. Então, eu vou voltar aqui no Figma, venho aqui na tabelinha, ó. Vou selecionar, copiei esse efeito e agora eu vou aplicar ele aqui, ó, colei. Muito bem, no que ele está colado, deixa eu apagar esse pontinho vermelho que apareceu aqui. Pronto, colei aqui, agora olha só o que vai acontecer. Na hora que eu passo o mouse aqui, ó, olha que interessante. Esse box tem esse efeito aplicado. Vai me dizer que esse efeito não chama muito mais atenção do que o box simplesmente parado. Olha, eu estou passando o mouse em cima, não acontece nada. Agora, quando eu passo aqui, esse aqui mexeu. Literalmente, ele se destaca e chama muito mais atenção. Mexe mais com a pessoa. Então, a pessoa está navegando, ó, parou, chamou atenção. Certo? Então, para você fazer esse efeito aqui, basta você copiar e colar esse código aqui. Agora, eu vou te explicar um pouquinho sobre ele, ó. Esse código aqui, ele está usando um efeito de transformação, né? Um código CSS, digamos assim, né? Uma diretriz que transforma esse elemento, no caso, a caixa de imagem aqui que eu estou usando. Ele transforma ela. Ele usa aqui a propriedade matrix, que é uma propriedade que mexe no eixo, né, do elemento. E aqui eu estou fazendo com que o elemento no tamanho, né, aqui o primeiro parâmetro é escala, o segundo é um parâmetro scale para cima, o segundo é um parâmetro scale para os lados, o quarto parâmetro é de redimensionar também. Os dois últimos aqui é de, digamos assim, né, de posição no eixo X, e o segundo aqui, o último no caso, né, é o de posição no eixo Y. Então, vamos lá, vou mostrar para você exatamente como que funciona cada um desses. Esse aqui, esse primeiro parâmetro, se eu aumentar ele, você vai ver a diferença, ó. Ele fica mais largo. Então, ele é uma propriedade de transformar o tamanho só no eixo horizontal, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, 1.05, porque eu quero que ele aumente muito pouco, ó. Não dá nem para perceber. Por quê? Porque eu estou aumentando também na vertical. Se eu mudar somente aqui o quarto parâmetro, colocar 5, ó, ele aumentando na vertical. Ó. Perfeito, né? Então, por isso que a gente tem que saber dosar muito bem para que a animação não fique estranha. Bom, no eixo, no segundo aqui, né, a propriedade skill, no segundo parâmetro, eu vou colocar aqui 5 para você ver o que que acontece, ó. Não deu para ver direito porque foi muito, né? Então, eu vou colocar 2 aqui, ó. Ele meio que faz um efeito de distorção assim, ó. Certo? Muito bem. E agora, no terceiro parâmetro, ele faz uma distorção assim, ó. Né? Que é o efeito que a gente chama de skew. Esse aqui, ó, skew. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 para que você possa ver, ó. Essa distorção. Por isso que eu não estou usando no momento. E aqui, eu estou falando para o objeto, né? Aplicar esses efeitos no eixo X e no eixo Y, de modo negativo no eixo Y e de modo positivo no eixo X. E ao mesmo tempo, eu estou pedindo para rotacionar esse box menos 2,5 graus negativo, né? Assim, para rotacionar 2,5 graus negativo, ou seja, sentido anti-horário.
Por isso que ele dá uma subidinha e rotaciona um pouquinho para o lado, ó. Certo? Tudo isso no eixo central dele. Ou seja, a partir do eixo central dele. E isso eu informo através desse transform origem center, center, certo? Usei index 2 é só para garantir que esse objeto fique por cima dos outros box. Ó, caso, né, esse outro aqui esteja no mesmo nível, pode acontecer dele ficar atrás. Não é legal. Então, por isso que eu coloquei index 2, porque aí ele fica acima dos demais objetos mais próximos. Esse transform origem, ele é muito interessante. Você pode usar ele para meio que definir o ponto âncora da animação. Por exemplo, eu vou definir que o ponto âncora é embaixo, no centro embaixo. Ó, ele está rotacionando aqui embaixo, certo? Você pode definir aqui, ó, na direita. Ó. Na verdade, esse center aqui está atrapalhando. Tem que ser left top. Ó. Agora ele está rotacionando. E você pode definir aqui, né, left bottom. Aí ele sobe, ó. Então, é bem bacana, vale muito a pena você testar e experimentar para que você possa criar esse efeito de uma maneira, aplicar esse efeito de uma maneira bem criativa nos seus projetos para destacar ainda mais, né, o conteúdo na hora que a pessoa estiver navegando. Agora vamos para o quarto código CSS, muito parecido com o terceiro, só que aplicado em ícones, para você deixar o ícone mais interessante. Então, eu vou vir aqui, ó, esse código aqui, ó, ícones com animações, né, com uma animação especial, para deixar ele mais interessante. Vou te mostrar aqui, bem aqui dentro do projeto do LexPro Advogados, ó, eu tenho aqui uma caixa de ícone animada com aquele efeito que eu mostrei anteriormente do box movimentando e ao mesmo tempo o ícone também, ó, ele está mexendo aqui. Eu vou aplicar esse CSS nessa caixa de ícone aqui, ó, para que você possa ver a diferença. Então eu vou vir aqui, editar essa caixa de ícone, ó, ferramentinha caixa de ícone, venho aqui em avançado, CSS personalizado, eu só tenho um CSS aqui, ó, para mexer nessa configuração do título, deixando a primeira linha mais fina e a segunda linha mais grossa. Então eu vou adicionar logo aqui embaixo, certo? Vou voltar aqui na minha tabelinha, ó. Vou copiar aqui, copiei, volto aqui no site e vou colar. Pronto, colei aqui. Agora olha só. O ícone rotacionando. Isso aqui é muito interessante, bem legal, ó. Legal demais. Bom, o que eu fiz? Mais uma vez, usei, né, as configurações do CSS Transform. Estou utilizando a propriedade Matrix, né? E estou aplicando aqui uma rotação de 5 graus negativos, né? Então, o ícone está rotacionando, certo? 5 graus negativos. Então, dessa forma que ele dá uma subidinha e na hora que a pessoa está navegando, ó, ele percebe, né, que o ícone mexeu. Então, são essas micro interações que você pode acrescentar nos seus projetos para deixar eles muito mais cativantes. Bom, a explicação é basicamente a mesma do CSS do box. Eu usei o Matrix. O primeiro parâmetro aqui é o parâmetro de aumentar no eixo vertical. O segundo aqui é aquela propriedade skill, né, que faz assim, né? A terceira propriedade é o skill, só que assim, né, na horizontal. A quarta propriedade é para aumentar no eixo Y, não tem dificuldade aí. A quinta propriedade aqui é no eixo X e a última propriedade aqui no eixo Y, né, onde a distorção vai acontecer. Perfeito. E pedir para rotacionar 5 graus, né? Então, o estado normal é o objeto assim. Na hora que eu tenho o hover, ele aplica essas configurações, fazendo com que o objeto rotacione. Então, acho bem bacana, é interessante. Basta copiar aqui da tabelinha que eu deixei,
certo? Está disponível lá dentro do clube de membros. Copiou, colou, o efeito é aplicado. Agora, se você quiser aplicar esse efeito na caixa de imagem, eu vou mostrar para você. Você pode aplicar também. Você copia esse efeito aqui, certo? Ó, eu vou copiar ele. Só que tem um detalhezinho que você precisa alterar. Então, eu tenho aqui aquele box, né, que eu estava mexendo, ó. Vou editar ele aqui, só que eu quero mexer nesse ícone aqui. Então, aí eu venho aqui, ó, já estou com essa caixa de ícone na aba avançado, CSS personalizado. Eu venho aqui, ó, e vou adicionar. Adicionei, só que eu coloco o hover, ó, não aconteceu nada, certo? Por quê? Porque isso aqui não é a classe Elementor Icon. Então, eu preciso alterar esse parâmetro aqui para pegar esse aqui. Então, como que eu faço isso? Você fecha aqui, clica com o botão direito, inspecionar, independente de qual navegador você esteja usando. E aí, você vem nessa ferramentinha aqui de inspecionar, clica e vai até o elemento que você quer. Ó, você quer essa aqui, ó, Figure, né? Class Elementor Image Box Image. Você copia isso aqui, ó, essa classe, que é a classe responsável por acomodar essa imagem. Você fecha aqui, ó, abre aqui e troca. Em vez de Elementor Icon, como você está usando uma caixa de imagem, a classe vai ser outra. Então, é Elementor Image Box Image. Feito isso, olha lá, ó, mexendo. Só que aí ela tá estranhona, né? Porque tá sem aplicar o efeito. Então, você tem que aplicar o efeito de transição. Transition All 3.s microsegundos, né? Easy. Com isso, você consegue fazer essa animação. Olha lá, ó, viu que ela ficou mais sutil? Ó, perfeito. Só que aí na hora que você tira o mouse, ela volta secona. Ó, a imagem volta seca. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Copia tudo isso. Copiei. Aí em cima você cola. Você apaga esse transform aqui, ó, mantendo somente o Transition All. E você tira esse hover. Pronto. Agora ele vai e volta suave. O que que eu fiz aqui? Eu falei que no estado normal, sem ter o mouse em cima, a imagem vai ficar bonitinha aqui e tem uma transição aplicada, né? Essa transição ela vai funcionar quando o mouse sair de cima, ou seja, de quando o box sair do estado hover e voltar para o estado normal. Então, vai ter uma transição aí. Então, vai aplicar esse transition aqui, ó, dando um delayzinho, né, um efeito suave. E na hora que eu colocar o mouse em cima, vai aplicar esse efeito de transição também. Só que aí vai aplicar o efeito do transform, rotacionando a imagem e ela girando, tá vendo? Eu posso até fazer isso aqui, ó, 1.25 para aumentar. Vamos ver se fica legal? Ó, deu uma aumentada, tá vendo? Ó, só para evidenciar um pouquinho mais a imagem. Então, dependendo da situação, você pode aplicar esse efeito desse jeitinho aqui que vai funcionar e vai ficar muito bacana dentro do seu site também. Muito bem, chegamos ao quinto e último código CSS e eu posso te afirmar com absoluta certeza que esse é a cereja do bolo. Esse aqui é o suprassumo das microanimações. Eu acho que você vai conseguir, né? Assim, quando eu digo o suprassumo das animações básicas, né? Sem aqueles efeitos mirabolantes usando outros softwares. Não, eu estou falando somente de CSS. Então, esse efeito aqui vai realmente deixar o seu site muito mais bacana. Vamos dar uma olhadinha nele, né, aplicado aqui, ó. Novamente eu estou aqui dentro da landing page, né, do material que eu estou desenvolvendo, né, desse e-book aqui, e olha só ele sendo aplicado. Olha o rostinho da criança. Na hora que eu coloco o mouse em cima do box, né, do containerzinho aqui, ó, da caixa de imagem, olha o efeito sendo aplicado. Isso aqui é muito interessante, porque na hora que a pessoa, né, está lendo, ó, tá tudo aqui paradinho, certo? E na hora que ela desce com o mouse, o fundo muda e
O efeito na imagem, no caso aqui, é uma caixa de imagem, né? Então, a imagem fica mexendo, a imagem fica animada. Fala se isso aqui não desperta o interesse e prende a atenção do visitante. Com certeza tem um efeito muito criativo, muito interessante, faz sim com que as pessoas prestem atenção na mensagem a ser, né, passada. Então, vale muito a pena e é muito simples de fazer. Eu vou te mostrar aqui como que faz, copiando e colando, e vou te explicar detalhadamente. Então, vamos lá para a nossa tabelinha. Eu separei ele aqui, ó. Basta você dar 2 cliques, copiou tudo. Agora a gente volta aqui, ó. Eu vou aplicar em um desses aqui, ó, que não tem efeito nenhum, certo? Eu vou aplicar nesse aqui. Eu vou entrar aqui, ó, bem nesse primeiro aqui. Vou clicar aqui para editar. Primeira coisa, né, que a gente pode fazer nessa caixa de imagem, ó, eu tenho já uma cor de fundo, um gradiente de fundo, e quando eu passo o mouse, não tenho. Por que que eu não coloquei? Porque o fundo aqui, ele meio que já é escuro. Por isso que eu não quis aplicar esse mesmo efeito, certo? Mas você pode fazer sim, ó. É só você colocar aqui um gradiente e, ó, ele vai funcionar também, certo? Mas aí você vai ter que fazer as outras preparações. Inverter a cor do texto, a cor do traço, enfim. Então, eu não quero mexer com isso agora. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu só quero aplicar o efeito na imagem. Então, eu vou vir aqui em avançado, né? CSS personalizado. Você ignora todo esse CSS aqui, não faz parte. Isso aqui é uma outra customização. E eu vou colar, ó, aqui embaixo. Colei. Pronto. Agora, olha só a cabeça da mãezinha mexendo. Ó, eu coloco o mouse em cima e a cabecinha fica mexendo. Ela vem, rotaciona um pouquinho para um lado, rotaciona um pouquinho para o outro, ampliando, e depois volta e diminui ao seu estado de origem. Então, isso aqui é muito bacana e eu vou te mostrar como que faz para editar. É bem simples, ó. Eu estou utilizando aqui aquela classe, né, o selector, que é o seletor de um objeto que a gente está editando, é um atalho para escolher o objeto que a gente está editando aqui dentro do Elementor. Eu estou usando a classe, né, que eu mostrei como que faz para inspecionar e encontrar a classe utilizada, né, no elemento em si. Então, é Elementor Image Box Image, né, IMG, né. Coloquei aqui, criei uma animação chamada Pulsar, 3 segundos de duração e loop infinito, ou seja, ela não para. Muito bem. Essa animação pulsar, qual é a configuração dela, né? Quais que são as características dela? Tá aqui, ó, animação pulsar, WebKit Keyframe. Aí eu criei, ó, em 0%, ou seja, no estado inicial, essa animação tem, né, aplicado aqui um transform matrix, onde eu coloco ela no tamanho normal, ou seja, lembra que o primeiro parâmetro é o redimensionamento dela no eixo horizontal, né? Ela faz assim, então aqui está 1, então ele mantém no tamanho certo. O segundo parâmetro é o skill, que é aquela animação que faz assim, né? No caso, o segundo faz assim, né? Então, não é. Zerei. O terceiro eu zerei também, que é o skill. O quarto, que é outro transform, só que é na vertical, que estica o objeto. Eu coloquei 1, mantendo o tamanho original. E não quero que nem no eixo X e nem no eixo Y haja deslocamento. E também eu não quero que haja nenhuma rotação. Pronto. Eu quero que a imagem fique no seu estado e posição original. Quando chegar a 25% da animação, eu quero que a imagem aumenta, digamos que 30%, pequenininho, ó, 1.3, né, 30%. E eu quero que rotacione 25 graus no sentido horário. Quando chega a 75% da animação, eu quero que o ícone, né, no caso a imagem, aumente mais um pouquinho, mais 30%, ó, e rotacione 25 graus negativo. Então, se o ícone rotacionou assim, eu quero que ele rotacione assim. Então, ele vai vir assim, ao rotacionar e aumentar assim e voltar ao seu estado original. E quando chegar no 100%, concluir, vai voltar para o seu estado original. Como eu disse, você pode perceber que a mesma configuração aqui, ó, é o do 0.
Então, por isso que a animação entra em loop e você nem percebe, ó. Ela girou, voltou, começa de novo, ó. Girou, voltou. Perceba minimamente que a cabeça da mulher aqui, no caso, rotaciona 25 graus negativo e depois rotaciona 25 graus positivo e aumenta um pouquinho, ou seja, vai ampliando a cada rotação e volta. Então, esse efeito é muito bacana, muito interessante, vale muito a pena você testar também. E esse efeito dá para aplicar na caixa de ícone. Aqui eu estou utilizando uma imagem, mas dá para utilizar na caixa de ícone também. Então, eu estou com o efeito aqui copiado, eu vou vir aqui no site do LexPro, ó. Estou aqui com o ícone, certo? Vou trocar. Então, ó, eu tenho aqui a classe Elementor Icon. Eu vou sobrescrever tudo, ó, vou apagar, vou colar. E aqui eu vou trocar, ó, Elementor Image Box por Icon, que é a classe denominada aqui, certo? Então, vou trocar aqui. Ah, esse elemento aqui, ele está com outro CSS aqui. Eu tenho que mudar o nome. Vou colocar aqui, ó, rotacionar. Pronto. Porque aqui já tem uma animação pulsar. Então, vou rotacionar. Rotacionar, rotacionar, rotacionar. Pronto. Ó. Perfeito. Vou fechar aqui para a gente ver melhor. Ó. E isso você deixa o seu projeto mais criativo. Então, eu estou utilizando esse efeito de animação nessa situação aqui. Pode não ser tão criativa, mas é para te mostrar das possibilidades. Aí vai de você saber aplicar esse efeito em uma situação específica no seu projeto para que ele se destaque ainda mais. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim desse tutorial. Acredito que essas animações são bem simples, bem interessantes, fáceis de aplicar. Como eu mostrei aqui, esse conteúdo vai ser disponibilizado lá dentro do clube de membros. Se você não sabe como que faz, é só você ir na página principal do meu canal, se inscrever no clube de membros. Tem um preço bem interessante, bem acessível e você vai ter acesso a esse código CSS e muitos outros mais. Eu vou sempre publicando aqui os códigos CSS que eu disponibilizo nos meus tutoriais lá dentro. Agora todos vão ficar lá dentro, então vale muito a pena você fazer parte, entrar, baixar esse conteúdo e aplicar nos seus projetos, como eu mostrei em cada um dos 5 exemplos aqui, para você ter projetos mais criativos. E se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal e se você ficou com dúvida, eu vou ter o prazer enorme de te responder. Deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida, para eu poder te ajudar a esclarecer e você seguir aí com sua vida sem ter problemas nos seus projetos. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui e te vejo no próximo tutorial. Tchau!